Seja bem-vindo a mais um Pense e Creia. Hoje nós estamos abordando mais um argumento a favor da existência de Deus. E nós tivemos, no início do século, em 2001, um incidente que mudou o cenário, mundial em relação a vários assuntos, em relação à relação dos países entre si e tudo mais, que foi o atentado contra as Torres Gêmeas, que foi o atentado de 11 de setembro, em 2001, nos Estados Unidos, em Nova York. E como esse atentado foi um atentado que chocou o mundo, foi um atentado suicida motivado por razões religiosas, surgiu um movimento ateísta muito forte que identificava o problema de as guerras e boa motivação dos atentados terroristas em fundamentos religiosos. A solução era nos livrar da religião. Foi esse o pensamento que ganhou muita força no início deste século, do século XXI. E o movimento ateu começou a escrever muitos livros, surgiram muitos livros defendendo o ateísmo como uma realidade, como uma verdade. Deus não existe, era a principal afirmação do início do século. E isso parecia que faria muito mal para o cristianismo, parecia que o cristianismo começava a perder força diante dessa movimentação ateísta muito forte. Mas aconteceu o contrário, porque a igreja foi obrigada a se aparelhar de argumentos para enfrentar essa onda violenta contra a fé cristã. O atentado nem cristão foi um atentado de radicais muçulmanos, mas todo o pensamento religioso ganhou essa natureza de fanatismo, de fundamentalismo, de atraso. E um movimento importante na defesa, um argumento importante que surgiu nesse período foi o argumento do design inteligente, do intelligent design, que é, na verdade, um movimento que sustenta que a natureza é tão complexa, a vida é uma realidade tão complicada que ninguém consegue reproduzir em laboratório, que só pode ser fruto de um planejamento inteligente. A vida é muito complicada. A natureza, a biologia descobriu que uma única célula é uma fábrica poderosa que produz funções variadas, a função que você tem de pensar, a função que você tem de ver, de escutar, tudo isso responde a uma programação perfeita do teu corpo. A audição, a digestão, o sentir, tudo é desempenhado no teu corpo, no teu ser, de uma forma perfeitamente organizada, ordenada, tudo segue uma ordem perfeitamente planejada. O corpo humano é fruto de planejamento, nossa mente, tudo funciona como um supercomputador, essa que é a realidade. Nós somos como se fôssemos um perfeito computador, porque a gente obedece uma programação. Você só está me vendo agora e está me ouvindo e pensando e entendendo o que eu estou falando, porque as células estão magicamente combinadas, desempenhando funções diversas, a compreensão, a função da compreensão, a função da audição, a função da visão. Tudo isso está acontecendo em você agora de forma perfeita, planejada, combinada, ordenada, porque isso obedece a uma programação desse supercomputador que é o teu corpo, que é o teu ser. Quem planejou tudo isso? Cada célula funciona em combinação com outra célula, os neurônios funcionam em combinação com outro. Como é que o teu neurônio sabe que tem que desempenhar essa função de pensar? Como é que a célula do teu intestino sabe que tem que desempenhar essa função aí? Que é a função da digestão e tudo mais, no estômago. Cada parte do nosso ser sabe a função que deve desempenhar e desempenha de forma ordenada, combinada, planejada. Tudo isso veio do acaso, tudo isso veio de um movimento evolutivo. Isso é impossível, não tem como. E não é só a vida, ainda que as pessoas digam, os ateus, não, mas tudo isso se explica pela evolução darwinista. Mas e o universo? Como é que o universo funciona de uma forma tão planejada? Como é que as leis se combinam de forma tão perfeita? A eletromagnética, a lei do átomo, a lei da gravidade, tudo operando de forma tão perfeitamente combinada para gerar uma vida possível,
Por que o Sol está numa posição tão perfeita em relação à Terra para gerar vida? Tudo funciona de uma forma planejada, ordenada. Há uma programação não só no teu ser, né? Não só no corpo humano, mas no próprio universo. Quem programou tudo isso? De onde vem essa programação? De onde vêm essas leis tão perfeitas? Nós sabemos que quando você vê um computador, o computador funciona tão bem por conta da sua programação, por conta do seu software. Há um software no computador, né? E quando há um software, você sabe que é fruto de uma programação. E quando há uma programação, há um programador. Toda programação tem um programador. Quem é o programador do universo? Quem programou todas as coisas? Quem ordenou tudo? Por isso que a Bíblia diz, lá no Evangelho de João, que no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quer dizer, no princípio era a palavra, no princípio era o verbo, no princípio era uma mente. É isso que a Bíblia está dizendo. No princípio não era a matéria, no princípio era o logos. A palavra no grego, né, logos significa razão, mente, palavra. Então, tudo começou com uma mente, a mente de Deus. Deus é o grande programador, o grande organizador, o grande criador do universo. Não há como você ter nenhuma dúvida sobre a existência de Deus. Não existe nenhuma explicação convincente que explique essa perfeita programação na vida, que gerou vida no universo. Quem é o programador? O programador é Deus, o programador é o Verbo, o programador é o nosso Criador. Pense e creia.